Rafael não reage aos chamados de Serena. Serena vai para o corredor contar a Eduardo que Rafael acordou, mas está inerte. Eduardo tenta falar com um amigo, mas ele não dá o mínimo sinal de consciência, então manda Judite pegar vela e fósforos. Serena se desespera com o estado do amado. Judite volta com os objetos e Eduardo vai testar se Rafael está enxergando. Eduardo passa a vela nos olhos de Rafael e conclui que ele ainda percebe a luz, mas o resto do corpo não reage a absolutamente nada e ele vai precisar de um especialista. Serena pede que Rafael traga a alma de volta ao corpo. Cristina conta que discutiu com Rafael e pouco depois foi ao ateliê para se reconciliar com ele, então eles se agarraram e esbarraram um castiçal do piano. O delegado quer saber como uma coisa tão boba virou um incêndio. Débora alega que a limpeza da casa é rigorosa e faz Zulmira passar querosene nos caibros e muita cera no piso. O delegado concorda que existem ceras feitas com combustível. Débora finge lamentar que a culpa do incêndio pode ter sido toda dela. Cristina finge que é dela por ter feito ciúmes em Rafael. O delegado avisa que fará uma perícia no local mais tarde para averiguar se não foi um incêndio criminoso. Cristina e Débora fingem tranquilidade com isso. O juiz reclama do atraso de Olívia. Raul aproveita para deixar a esposa em xeque comentando que até hoje ela não pagou as dívidas. Olívia chega na frente do fórum com seus aliados e entra com Abílio. O juiz dá início à audiência e quer saber se Olívia já aceitou Raul de volta como esposo. Olívia fica pasma com a ideia. Generosa quer saber por que o velho procura Ofélia, mas até o morador de rua sabe que a curiosa quer fazer fuxico sobre isso e não vai falar. Generosa promete levar o homem até a casa de Ofélia se ele revelar a verdade, mas ele continua se negando, então larga o idoso maluco pra lá. José, Hélio e Roberval colhem as folhas de babosa no mato. Um médico avalia Rafael e chama Eduardo para conversar em particular. O especialista conta que a medicina não explica o cérebro humano muito bem naquela época e Rafael está num quadro chamado de estupor, quando o corpo se desliga da realidade. Eduardo imagina que pode ser um coágulo no cérebro, mas não há nada a se fazer e sugere mandar Rafael para ser cuidado em casa. Cristina elogia a mãe por pensar tão bem na mentira para disfarçar o incêndio. Débora volta a ressaltar o poder da filha agora que vai cuidar de toda a fortuna de Rafael até ele se recuperar. Roberval dirige o carro levando José e Hélio para o hospital em São Paulo. Generosa tenta levar Divina e Ofélia para a igreja, alegando que quer dar um presente para o batizado de Clarinha mandando enfeitar o templo com flores. Ofélia se recusa a sair, inventando várias desculpas. Hélio chega em casa com os homens querendo uma bacia para mexer com a babosa. José e Hélio vão abrindo as folhas e tirando a babosa. Cristina e Débora debocham da desgraça de Rafael antes de voltarem ao hospital. A Laura elogia a comida de Mirna e a simplicidade dela. Mirna garante que não é atirada e só quer fazer amizade agora que acabou de se separar. A Laura pede permissão para falar com Crispim e acertar o namoro com a caipira. Mirna pede que ele não conte nada para Jorge sobre isso. A Laura se despede para ir trabalhar e Mirna comemora com Doralice já estar encaminhando mais um noivado. Madalena atende uma cliente e se surpreende com o rapaz da farmácia na loja. O farmacêutico se apresenta como Tadeu e conta que lembrou que já conhecia a modista. Tadeu revela que serviu ao exército junto com o ex-noivo dela que foi para a Itália e se casou com uma italiana, mas antes disso ele mostrou uma foto de Madalena para ele. Madalena fica picada lembrando disso. Tadeu acha uma ótima ideia ressaltar que a italiana era mais peituda e bunduda mesmo, mas Madalena tem um rosto e os olhos bem marcantes. Madalena recusa ser cortejada pois já tem compromisso. Tadeu não sabe que namorado é esse se ela sempre anda sozinha. Madalena desconversa e vai atender outra cliente. Generosa visita Clarice e pede que ela leia as cartas para tentar entender o mistério de Ofélia. Clarice prepara o tarô e começa a tiragem. Clarice revela que há um mistério, mas Generosa já sabia disso e se decepciona. Felipe fica agoniado ao saber que o pai não recuperou a consciência de verdade e coloca na mão dele o coração que sobrou do incêndio para ele tentar segurar. Serena explica que Rafael não consegue fazer nada e resta esperar. Roberval visita Dalila e Clarinha rapidamente antes de voltar ao hospital para ajudar Rafael.
Hélio e José terminam de preparar a babosa e chamar Roberval para sair. Ofélia cria caso com o tratamento indígena. Divina quer saber por que a mãe está se recusando tanto a sair, mas a idosa desconversa que só não vai e pronto. Generosa quer saber mais, mas Clarice conta que o tarô não revela mais nada a não ser que há um babado fortíssimo na vida de Ofélia. Hélio vai entrar no hospital sozinho primeiro para tentar armar a entrada de José novamente. Eduardo ainda teme esse tratamento maluco, mas chama Hélio para seguir a ideia dos disfarces de enfermeiros. Hélio vai para o carro e entrega os uniformes para todos se vestirem de enfermeiros. Cristina manda Zulmira trocar o lençol de Rafael, já que ele pode voltar em breve, e vai para o hospital com Débora. Adelaide e Agnes comunicam a Vera sobre o que aconteceu com Rafael. Vera implora que elas tragam notícias do irmão dela já que ela está fraca para viajar, e lamenta não receber mais a visita de Eduardo que está cuidando dele. Agnes e Adelaide comentam na sala sobre a coitada ainda sonhando em ficar com Eduardo. Olivia e Raul batem boca por causa das dívidas do restaurante. Raul entrega as faturas para o juiz ver o tamanho do problema. Hermelino explica que Raul pretende ficar na administração do restaurante, deixando Olivia possessa na sala. Raul também entrega ao juiz as faturas das compras que Olivia fez no ateliê da modista. O juiz percebe que a barraqueira realmente está vestida no luxo puro, mas Olivia toma os papéis para análise e garante que eles devem ser antigos. Abílio sossega o facho da cliente. Raul coloca em dúvida o roubo do dinheiro de Olivia, insinuando que ela pode ter gastado tudo para se vestir no luxo com a modista. O juiz pede uma explicação para tantos gastos ao invés de pagamento de dívidas. Eduardo leva os homens para o quarto de Rafael. José conta que vai passar a babosa e depois eles farão um ritual com um canto para chamar a alma de Rafael de volta. Cristina e Débora chegam ao hospital com Ivan. Cristina vê o doutor no corredor e pergunta se ela já pode ver Rafael. O homem dá toda a passagem para a vilã entrar livremente e ver o marido. Vitório aguarda com os aliados de Olivia fora do fórum e debatem sobre o que está acontecendo. Olivia aparece com a expressão mais triste do mundo e faz suspense. Alexandra continua vendo Guto, que alerta que Cristina vai vencer se as joias não forem encontradas. Julian tenta ajudar Alexandra a descobrir onde é o esconderijo das joias, mas Nair repreende fortemente o doutor por estar incentivando Alexandra a se envolver com o espírito ao invés de ajudá-la a se libertar deles. Julian reconhece que está sendo egoísta e manda Alexandra não ligar para Guto. Olivia conta que a decisão do juiz ainda não saiu, mas as coisas estão péssimas para ela. Raul gostaria que o juiz ouvisse os filhos dele, mas o careca não pode pois já encerrou a audiência. Raul ressalta a ameaça de Vitório contra Carlito antes de sair. Agnes visita Ciro, que comenta sua suspeita de que o incêndio não foi acidental. Ciro conta sobre o que Serena se lembrou de Cristina em relação às joias e basta ligar os pontos com tudo o que Guto fez. Agnes se desespera só de imaginar que a própria sobrinha estaria por trás de toda essa maldade. Ciro espera encontrar as joias no lugar onde Guto escondeu, assim ficará provado que ele as roubou de Cristina, que por sua vez as manteve escondidas por décadas. Agnes implora para que a mãe não saiba de nada até tudo ser provado. Ciro explica que Cristina deve ter causado o incêndio em reação ao ser desmascarada por Rafael, já que ele já está sabendo de tudo isso. O delegado volta à casa de Rafael para analisar o ateliê. Zulmira e Eurico se reúnem com ele no cômodo. Eurico conta que estava com Zulmira e Ivan tomando sopa no momento do incêndio. O delegado pergunta sobre o castiçal, e os empregados confirmam que havia um mesmo. O delegado pergunta sobre a limpeza do cômodo. Zulmira conta que Débora obriga a limpar tudo como uma cadela e encera bastante os pisos. Eurico também confirma que usa querosene para as madeiras. O delegado pergunta da briga e Zulmira confirma que Rafael estava furioso com Cristina naquela noite. Cristina pergunta a Judite por Rafael, mas a enfermeira só diz que Eduardo está com ele e tenta impedir a vilã de entrar no quarto. Cristina estranha a atitude da subalterna e agora mesmo é que vai entrar. José lambuza Rafael com a babosa. Cristina entra de repente e encontra os impostores disfarçados de enfermeiros. Cristina faz um escândalo com os intrusos liderados por Serena, mas a mocinha não pretende se retirar pois precisa ajudar Rafael.
Débora vai resolver isso agora mesmo e chama o doutor no corredor para ver o babado que está rolando no quarto. Cristina acusa Eduardo de ter deixado um curandeiro entrar para fazer sua feitiçaria com Rafael, junto com toda aquela gentalha. Felipe alega ter permitido que todos ali entrassem. O médico percebe os disfarces e exige que todos saiam do hospital. Débora promete denunciar a polícia se Rafael piorar. O médico chama todos os envolvidos para a sala do diretor do hospital. Judite vigia Rafael enquanto isso. Cristina conta ao diretor que chegou hoje ao hospital e encontrou toda aquela gente no quarto de Rafael, que estava coberto de alguma gosma que o índio curandeiro aplicou e estava fazendo gestos estranhos. O diretor entende que Felipe queira ajudar o pai de qualquer forma, mas não perdoa Eduardo por ter concordado com o curandeiro no recinto. José e Serena defendem sua sabedoria indígena. O diretor oferece processar todo mundo, mas Cristina se contenta com que todos saiam e não voltem a se aproximar de Rafael, inclusive Felipe, que parece ter endoidado. Felipe protesta, mas Cristina ameaça chamar a polícia se ele não aceitar. O diretor só vai permitir que Felipe visite o pai acompanhado e apenas Cristina poderá ficar com o marido. O médico avisa que todos estão proibidos de voltarem ao hospital. Serena avisa a Cristina que não vai desistir de cuidar de Rafael. Eduardo argumenta que foi realista e não há muito mais o que fazer por Rafael. O diretor fica passado com a cabeça do doutor, mas Eduardo conta que ultimamente tem acreditado em coisas que antes era impossível, como a esposa dele que é médium, e revela que ontem o mesmo índio que foi expulso passou argila nas queimaduras de Rafael, abaixando a febre dele na hora. O diretor acha tudo uma louca coincidência e só não vai processar Eduardo porque esse fato mancharia a imagem do hospital, mas ele está proibido de retornar. Eduardo quer acompanhar Rafael, mas o diretor não permite e promete denunciá-lo se tentar insistir. O médico vai remover a babosa que botaram em Rafael. Cristina manda Judite sair do quarto, mas a esperta diz que não concordou com tudo que rolou e está ao dispor delas. Débora menciona que vão precisar de uma enfermeira para cuidar de Rafael em casa e convida Judite, que vai conversar em particular com ela. Cristina debocha do destino de Rafael, que será obrigado a ficar com ela indefinidamente sem poder fazer absolutamente nada. Ivan observa Eduardo junto aos aliados fora do hospital. José comenta que a chance de chamar a alma de Rafael de volta já passou, agora resta esperar se ela voltará ao corpo dele sozinha. Serena não pretende deixar Rafael à mercê de Cristina. O delegado questiona os empregados de Rafael se ele e Cristina já brigaram e se reconciliaram várias vezes. Zulmira confirma e o delegado se dá por satisfeito com a investigação. O delegado e o policial comentam que deve tudo ter sido um acidente mesmo. Eurico sente que devia ter falado mais, mas Zulmira prefere ocultar coisas para proteger Ivan o máximo possível, revelando que dia desses o encontrou se agarrando com Cristina. Eurico suspeita que Rafael pode ter descoberto que era corno e por isso brigou com Cristina, então é melhor falar a verdade para a polícia, mas Zulmira se nega veementemente e proíbe o colega de abrir a boca. Agnes confessa que sempre teve uma dúvida no coração em relação a Cristina sobre a morte de Luna, mas nunca foi capaz de externar. Ciro comenta que é necessário provar de alguma forma que Cristina estava com as joias quando elas forem encontradas. Agnes sofre por ter uma parente de alma tão podre capaz de destruir a própria família. Dalila não quer sair para receber o presente de Generosa porque Clarinha vai tomar vento, mas Ofélia se oferece para cuidar da bisneta. Generosa sugere dar uma passada na igreja primeiro antes da floricultura. No caminho, Dalila comenta que não vai entrar para não ver Raul. Generosa oferece um sorvete para as amigas de graça. Yolanda fica pasma com a patroa dando sorvete grátis. Divina vai levar um para o marido na sapataria. Generosa convence Osvaldo a ir com elas para a igreja também. Na frente da igreja, Generosa aponta o mendigo que está procurando uma velha chamada Ofélia. Dalila entende que o passeio foi só para fazer mexerico sobre a avó dela e recusa as flores de presente para o batizado de Clarinha, indo embora com a família e largado a sorveteria fofoqueira. Generosa não vai desistir de descobrir o que o mendigo quer com Ofélia. Serena se despede de José e acredita que a missão dele é ajudar as pessoas. Felipe se despede e promete facilitar a entrada de Serena na casa dele quando Rafael for transferido.
Eduardo reflete o que pode fazer para ajudar Rafael. Judite chega no consultório contando que conseguiu enganar Cristina e Débora dizendo que não aprova o que Eduardo fez, conquistando a confiança delas para conseguir cuidar de Rafael. O diretor visita Rafael. Cristina e Débora dissimulam estar sofrendo pelo botânico. Cristina tenta convencer o médico a levar Rafael para casa o mais rápido possível para que ele tenha mais conforto. O médico pretende fazer exames no paciente amanhã e vai liberá-lo se ele estiver estável. Felipe chega em casa e reclama para os empregados que o maior problema do pai nesse momento é Cristina, mas não vai permitir que ela controle a situação. Dalila se preocupa com Generosa investigando Ofélia. Ofélia se faz de desentendida sobre o assunto. Clarice revela que já olhou nas cartas e viu que Ofélia esconde um segredo. Alaor chega ao restaurante e quer falar em particular com Jorge. Alaor confirma que Jorge se separou de Mirna e confessa que vai ficar com ela. Jorge se sente ofendido com um fura-olho. Mirna comenta como está feliz em ser cortejada por Alaor. Terezinha mal esconde sua inveja por ser uma encalhada. Raul chega da audiência com Hermelino. Terezinha comenta que tem uma visita para ele. Hermelino conta que chamou esse cobrador que tem algumas faturas das dívidas de Olívia. O barrigudo pretende tomar as panelas que Olívia nunca pagou e diverte Raul. Hermelino mostra a ordem judicial que conseguiu para que Olívia tenha que devolver as panelas para a loja. Olívia e os funcionários estão muito animados para continuar tocando o restaurante com sucesso. Olívia confessa em particular com Vitório o seu medo de perder tudo, pois o juiz está mais convencido ainda que ela é uma inútil por causa de Raul. Vitório tranquiliza a amada com uns bons beijos. Serena chora como uma condenada pensando em Rafael nas mãos de Cristina, que deve ter ocasionado o estado vegetativo dele. Hélio incentiva a amiga a buscar ajuda para salvar Rafael. Uma loira gostosona caminha por Roseiral e Crispim passa na rua pensando que era Anja. Bernardo sabe que o sobrinho nunca vai deixar de gostar dele e sugere fazer uma visita. Crispim não dá o braço a torcer. Kátia lembra com alegria quando foi dar lavagem aos porcos pela primeira vez e ficou toda suja daquela lama porca. Kátia também relembra quando salvou Crispim de se afogar no rio e os dois se beijaram. Ritinha percebe a mãe sorrindo à toa, mas ela disfarça. Crispim voa na maionese, mas disfarça também. Mais tarde, Olívia briga com Vitório enquanto o ajuda na cozinha, mesmo tendo brasão. Gomercindo chama os dois com urgência para o salão. O cobrador quer receber o pagamento pelas panelas. O oficial de justiça mostra a ordem judicial para retirar as panelas do restaurante. Olívia tenta enrolar o delegado e os policiais, mas eles estão lá justamente para garantir que Olívia vai entregar as panelas. Olívia não tem grana para pagar, mas tampouco vai permitir um absurdo desses e começa a bater em todo mundo com um rolo de massa. Os invasores garantem que vão levar as panelas independente do que ela fizer e começam a recolher tudo da cozinha dela. Pouco depois, Olívia perde tudo e é avisada de que em breve vai perder todos os talheres também se não pagar. Gomercindo opina que é o jeito fechar o restaurante. Jorge finge lamentar muito a situação com todos. Hélio chama Agnes para conversar em particular com Serena. Adelaide se incomoda com o segredo, mas Agnes finge que a indígena gosta de falar com ela sós quando se trata de Luna. Serena pede que Agnes salve Rafael de Cristina. Cristina chega em casa para se trocar e voltar a São Paulo para ficar com Rafael. Felipe ironiza o cuidado da madrasta. Cristina avisa Felipe que ele está expulso de casa, pois vai mandar em tudo enquanto Rafael estiver vegetando.